os batizo com água, para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que nem sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Agora, por gentileza, Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, verso 4. Nós vamos ler os versos 4 ao 8. Atos, capítulo 1, versos 4 ao 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2, o verso 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, que encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ainda no capítulo 2, o verso 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? Feche os teus olhos por um instante, por favor, e peça ao Senhor para falar com você através desta palavra. Pai, nós começamos uma série onde estamos olhando de uma forma muito especial para a pessoa e obra do Espírito Santo. E nós estamos compreendendo o batismo com o Espírito Santo. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que ainda que num breve período de tempo nessa noite, a Tua palavra seja clara e o suficiente para a medida que a Tua igreja, que o Teu filho, que a Tua filha precisa entender e desfrutar desse princípio, dessa promessa, dessa realidade que envolve as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, fala conosco por intermédio da Tua palavra.
Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém, gente. Quantos aqui já reconheceram seus pecados e se arrependeram deles? Amém. Quantos aqui manifestaram a sua fé em Jesus, crendo que na cruz do Calvário Ele morreu a sua morte, para que hoje você tivesse vida? Quantos aqui creem nisso? E quantos que, além de se arrepender dos seus pecados, crer na obra de Jesus na cruz do Calvário, abriu o coração para recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas numa experiência pessoal? Quem já passou por isso? E quem, depois de abrir o coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, decidiu segui-lo todos os dias até a sua volta? Quem tomou essa decisão? Amém. Essa experiência é chamada novo nascimento. E quando você verdadeiramente vive isso, o Espírito Santo passa a habitar em você. Repita isso: o Espírito Santo, mediante a vida de Cristo, habita em mim. Ele está aí. E o que seria o batismo com o Espírito Santo? É na hora que Ele quebra o silêncio dentro de você. Ele está residindo em você. Mas uma vez que Ele está residindo e Ele começa a operar com poder em você, a primeira coisa que você tem convicção é que você é um filho amado de Deus, porque o Espírito Santo é que testifica no nosso espírito que nós somos filhos amados de Deus. E quando Ele de fato se manifesta em nós com poder, essa experiência é chamada batismo com o Espírito Santo. E aí muda a forma como Ele age na minha e na sua vida. Repita isso: uma coisa é o Espírito Santo residindo, e outra coisa é o Espírito Santo presidindo. Uma vez que você passa por essa experiência, além da certeza de que Ele está em você, que Ele habita em você e de que você é um filho amado de Deus, você tem muita clareza e consciência que você não se pertence mais. Ele não vai estar só residindo em você. Ele vai estar agora presidindo a sua vida, dirigindo a sua vida, coordenando a sua vida, guiando a sua vida, orientando a sua vida, governando a sua vida. Muitas pessoas me perguntam: pastor, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? É falar em línguas? É profetizar? É ver a evidência de algum dos dons carismáticos? Pode ser, mas eu acho que nada se compare à convicção de que você tem um chamado, só que mais do que isso. A palavra diz que a promessa era para eles, para os seus filhos, para os que estavam longe, mas também para todos quanto o Senhor chamar. Repita isso: a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos quantos o Senhor chamar. Quantos aqui acreditam que são chamados por Deus, que tem um chamado? Então, se você tem um chamado, você tem uma promessa. Só que algo muda quando o batismo acontece. Diga isso: quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho mais um chamado. Agora é o chamado que me tem. Que você tem um chamado, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas a pergunta que você precisa responder com muita sinceridade é se o chamado já tem você.
Porque não faz sentido a obra do Espírito Santo se não me habilitar para de fato viver o chamado do Senhor em minha vida. Porque o batismo com o Espírito Santo, nós podemos compreender que é um revestimento de poder. E é poder de realização, é poder para fazer. Jesus confirmou a promessa quando ele ressuscitou e se encontrou com seus discípulos em Atos 1. O que João Batista falou sobre ele, ele vem agora ressurreto e fala para os seus discípulos. João batizou com água, mas a promessa do Pai é que logo vocês serão batizados com o Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês receberão poder. E ao receber poder, se tornarão o quê? Minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E eu pergunto: Jesus chegou até você? Sim ou não? Você já agradeceu ao Espírito Santo por isso? Porque é obra dele. A mensagem do Evangelho atravessar séculos, enfrentar os mais terríveis desafios e essa mensagem permanecer viva, mesmo quando se queimavam Bíblias, mesmo quando o humanismo tirava Deus do centro. O Espírito Santo não foi apagado, ele continuou agindo através da história, e a vida de Cristo continuou sendo testemunhada, e chegou até você. E por que então você precisa de fato buscar isso na sua vida? Porque a mensagem precisa chegar à próxima geração, caso Jesus não volte. A mensagem precisa chegar a essa geração, caso seja essa a geração que Jesus vem buscar a sua noiva. E para que isso aconteça, sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos a lugar algum. Sem o poder do Espírito Santo, não existe arrependimento do pecado, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu jamais conseguiria pregar o Evangelho se não fosse poder e obra do Espírito Santo. E acredite nisso, os seus maiores atos de ousadia e grandes feitos, se você olhar bem direitinho, é Ele agindo em você. Então repita isso: o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Só que mais do que isso, a palavra de Deus diz que é um dom. Atos capítulo 2, o verso 38 diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que é dom? Essa palavra dom, ela pode ser traduzida também no grego por presente. Então repita isso: receber o Espírito Santo e ser batizado por Ele não é mérito meu. O mérito está em quem doa. O mérito está em quem dá o presente. O mérito está na vida de Cristo, o nosso Senhor. Ele é o doador. É Ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então você precisa entender que não é uma vida santa que te leva ao batismo com o Espírito Santo, mas é o batismo com o Espírito Santo que te leva a uma vida santa. Existem muitas pessoas que acreditam que quanto mais religiosos forem, mais serão cheios do Espírito Santo, e na verdade estão se tornando como aqueles da época de Jesus, doutores da lei,
mas com o coração petrificado, gelado, insensível à realidade, insensível à voz do Pai, insensível à mensagem que vem de Deus. Então repita isso: o Espírito Santo, quando me batiza, me reveste de poder, mas Ele também é um presente, é um dom. Então não é você se tornando o maior santo aqui da igreja que vai colocar você na frente da fila para receber o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que pensa assim: quando eu consertar tudo, aí ele vem e algo acontece. E acredite, se você já nasceu de novo, você não tem que pedir o Espírito Santo, porque ele já está aí. O que você tem que pedir é a experiência do batismo no Espírito Santo, que é esse momento que o silêncio quebra e ele opera com muito poder em você. Então é um dom, é um revestimento de poder, mas também é um mandamento. Repita isso: é um mandamento. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18 diz: enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é um imperativo. E aí, se é uma ordem, tanto eu como você temos que buscar esse enchimento, essa manifestação de graça e de poder na nossa vida. E se você ler o verso 18 e 19 de Efésios, você vai ver que é poder para perdoar uns aos outros, para amar uns aos outros, para concordar uns com os outros. É poder para celebrar a Deus com cânticos e hinos e espirituais. É poder para ser igreja, é poder para manifestar o reino. E aí, quando que eu estou cheia? Quando que você está cheia? Será que é quando você recebe mais e o copo vai enchendo? Não. Repita isso: ser cheio do Espírito Santo não significa receber mais dele. Até cutuca aí, diz: você não precisa mais dele. Que negócio é esse? Olha aqui para mim, preste muita atenção nisso, porque eu vou encerrar aqui. O enchimento do Espírito não tem uma relação com o quanto você tem mais do Espírito Santo, mas sim com o quanto o Espírito Santo tem mais de você. O quanto você de fato se rende, se entrega. O quanto você de fato deixa Ele coordenar, dirigir, presidir a sua vida. Quanto mais você quebranta o seu coração e se rende a Ele, mais cheio você fica. Quem está entendendo isso? E eu pergunto, sabendo que isto é uma ordem, sabendo que isto é um mandamento, você quer cumprir esse mandamento? Você quer corresponder a esse mandamento? Você quer viver este mandamento? Olha que coisa maravilhosa. Abre a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler até o verso 6. Atos 19, verso 1 ao 6, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
E olha a resposta. Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu não sei o quanto você já ouviu falar do Espírito Santo. Eu não sei o quanto você tem falado com Ele. Eu não sei quais são as experiências que estão na sua memória com Ele. O que eu sei é que essa próxima década nós vamos ter que aumentar o nível da nossa entrega e rendição a Ele. Porque a visão que Ele tem nos dado como igreja só é possível na força e no poder do Espírito Santo. E eu pergunto, você quer viver essa próxima década vendo o sobrenatural de Deus se movendo em você e através de você?